Olá, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Vamos falar um pouquinho sobre os maiores desafios escolares. Obviamente esse vídeo é uma ótica particular, mas que com certeza diferentes colegas, diferentes professores vão compartilhar destes mesmos problemas. E o maior problema que a gente enfrenta no início do ano é o desenvolvimento, participação e adequação dos alunos ao cotidiano escolar. Algo que seria muito facilitado se você, pai, realmente nos auxiliasse, ajudasse trabalhando com seu filho, educando seu filho, mas que sim, são desafios que permeiam a responsabilidade da escola também. Daí a gente vê tantos cartazes de combinado escolar, daí ser apresentado o regimento da escola a pais e alunos. Daí a escola ter acesso a diferentes informações quando explicitado. Acontece que os desafios vão desde manter a sala de aula organizada, pasme, esse é um real desafio do professor. Estou falando aqui de ensino fundamental 1 e os anos iniciais do ensino fundamental 2, né? Por quê? Porque a construção desse aluno, a maneira como ele trata os objetos dele, a maneira como ele cuida do material da escola, a noção patrimonial vem de casa. E se em casa ele não entende que ele tem que cuidar, ele tem que respeitar, ele tem que ter atenção às coisas deles e às coisas dos outros, se a mensagem que é passada em casa não é de que a escola é dele também, para ele cuidar, para ele ter atenção, que ele deve respeitar a ordem, entender o lugar dele, que ele deve ter lá, assim que o professor chega em sala, já está o caderno e a caneta na carteira. Toda vez que esse aluno for ter aula, toda vez o professor vai ter que tirar um tempo organizando a turma, parando a turma, fazendo com que a turma foque, mandando o aluno ir para um canto, mandando o aluno ir para o outro, porque a organização escolar é sim um grande desafio. Seguindo daí, a gente tem o respeito. E olha só quantas coisas dentro de respeito são trabalhadas na sala de aula de qualquer professor, de qualquer disciplina, sabe? Palavrinhas simples, palavrinhas mágicas, por favor, com licença, desculpe, obrigado, para manter o ambiente bem, para diminuir o número de intervenções que você tem que estar fazendo durante a aula, para diminuir o número de problemas que são causados justamente por essa falta de educação sistemática que esses alunos vêm. Se você, pai, ensina teu filho a pedir licença, a pedir por favor, a pedir obrigado, a levantar a mão na hora de falar, ótimo. Se levantar a mão na hora de falar, que faz parte desse desafio do respeito, é tão importante que, na medida que o ano avança, que esses alunos entendem que eles têm que calar a boca para escutar, que eles têm que levantar a mão para pedir, para ouvir, para perguntar, o grau de sequência de conteúdo, a quantidade, o percentual de conteúdo trabalhado com seu filho só aumenta. Em turmas pessimamente comportadas, muitas vezes o professor não consegue aprofundar o tópico. Muitas vezes o conteúdo é super raso, porque o professor tem que estar gritando, porque o professor fica cansado, porque ele não consegue fazer a atividade. São justamente estas turmas caóticas que impedem que esse aluno tenha experiências em sala de aula, que faça jogos, que faça brincadeiras. Daí, vocês verem que tudo em sala de aula nesse período está em conseguir desenvolver o aluno para que ele consiga coerentemente, qualitativamente, estar aproveitando o conteúdo escolar. Porque a parte do respeito, a parte de compreender o espaço público, vem em conjunto. E daí tem diferentes outras camadas que são trabalhadas e que continuam sendo desafio do professor. Ter cuidado com o próprio material. É punk você chegar numa turma de 6º ano
e 10 alunos levantarem a mão e dizer: professor, eu perdi minha borracha, professor, roubaram minha caneta. Roubaram? Esse é um tema de escola, que você, pai, pode ajudar a educar, que você, escola, que você, coordenador, precisa bolar um projeto para resolver isso. Mas não é só disso, jogou papel no chão, tem que levantar, não pode gritar na sala de aula, não pode gritar nos corredores, porque não pode, porque tem outras pessoas estudando, porque ali é um momento de controle. Só que como é que tu explica isso para um monte de, entre aspas, diabinhos que chegam ali na escola, estão com energia 230, em casa eles podem gritar o que quiser, ou eles ficam esquecidos, não tem acompanhamento. Quando estão com outras crianças, eles podem falar o que quiser, que eles estão no parque, estão passeando, estão na rua, mas a sala de aula não é o parque, não é a rua. Então, eles têm que compreender o espaço escolar. E daí, o maior desafio nisso tudo, que é justamente parte do produto, é fazer com que os alunos prestem atenção em aula, que é o desafio constante. E que se repete nas universidades agora. Primeira vez que eu dei aula numa universidade, 5 anos atrás, eu não tinha que ficar chamando atenção para a menina prestar atenção, porque são homens, são adultos. Mas na universidade hoje as pessoas têm dificuldade de prestar atenção. Seja pelo celular, seja pelo dispositivo, seja pela conversa. Quando a gente vai na escola básica, isso é muito pior. Então, eu tenho um aluno do 9º ano que fica tirando piada o tempo inteiro e eu fico: ei, rapaz, presta atenção, gata, fulana, ciclana, tetrana, ei, não pode ficar puxando o cabelo da menina. Só que olha quanto tempo de aula realmente se perde por indisciplina. E quantos equívocos, quantos problemas acontecem, porque se uma criança chega assim na escola, ela não respeita a professora, ela não respeita os coleguinhas, ela não respeita os funcionários. E é você, pai, e é você, coordenador, e é você, professor, que vão resolver isso. Só que não pode ficar só nos costas do professor, porque é o professor que está em sala. Não pode, sabe? Essa relação patrimonial é tão grave e tão pouco atendida que no primeiro dia de aula, no segundo dia de aula, se você entrar na sala de aula, as carteiras estão todas riscadas. E ainda vem pai reclamar porque se deu uma borracha ou se deu uma esponja com água e pediu para o aluno limpar a carteira. Mas o aluno tem que limpar a carteira dele. Ele tem que ser responsável pelo patrimônio dele. Ele tem que ser responsável pelas coisas dele. Enquanto ele está sentado na carteira, é ele que cuida da carteira. E não é humilhação. É respeito. É atenção. Sabe? O aluno não pode sair e entrar na sala de aula a hora que ele quiser. Ele tem que permanecer na sala de aula. Ele tem que aprender a se focar. Ah, mas o cérebro cansa, chega um momento, ele tem que dispersar. Levanta a mão, pede permissão para o professor para sair. Se o professor der, tudo bem. Se ele não der, porque é um conteúdo importante ou porque você abusa desse direito. Porque tudo isso que eu estou falando, sabe, parece bobo, mas é de fato o maior desafio do professor. E o maior desafio da escola e o maior desafio da família. E se todo mundo entender que compreensão do espaço escolar, respeito ao espaço escolar, respeito aos seus objetos, respeito à dinâmica de sala de aula, a atenção, o ato de lidar, como lidar com o outro, fazem a diferença, teu filho vai chegar na escola, vai conseguir prestar atenção no conteúdo, vai ter diferentes atividades, porque esse professor vai ter tranquilidade para ofertar diferentes dinâmicas, diferentes abordagens, e ele vai ser feliz. Ele vai entender que a escola é um canto bom para fazer amizade, porque ele não vai estar sendo o tempo inteiro repreendido. Só que para isso, o pai precisa educar, a escola precisa ter ações de desenvolvimento, o pai precisa estar na escola, a criança tem que entender que ninguém ali é empregado e tem que respeitar e tem que ser bem educada. Mas é isso. Queriam saber minha opinião sobre os maiores desafios da escola? Disciplina, respeito, esses são, sem dúvida, os maiores desafios do professor para conseguir desenvolver o conteúdo. Claro que a gente tem que entender também que existem outros desafios, como baixo salário, falta de estrutura escolar, diferentes pessoas que não atendem, desprezo da comunidade, perseguição.
Mas o que faz uma aula funcionar e o que faz bons alunos terem aproveitamento é justamente quando a gente consegue diminuir ou vencer esses desafios que eu coloquei para vocês. Muito obrigado, meu nome é Felipe Bellini, até o próximo vídeo, tchau, tchau.